A paz do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo e crê, passa da morte para a vida. Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Morte eterna para a vida eterna. A condição do homem, o texto anterior que nós lemos, num vídeo anterior, em 5,14 Efésios, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Efésios 2, versículo 1, fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. A morte é por conta do pecado. Morte espiritual, que leva à condenação eterna, que é a segunda morte, como nós lemos em Apocalipse 21, versículo 8. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós passamos dessa condição de morte espiritual para a vida eterna. Quando nós rejeitamos o Evangelho, o sacrifício do Filho de Deus, o homem pecador, ele permanece preso nos seus pecados. 3,36, Evangelho de João. Está escrito, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Que vida? Não verá a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, como diz o texto. Aquele que não crê não verá a vida, ou seja, não entrará na salvação. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é a ira de Deus? É a ira de Deus que cairá naquele grande dia sobre todos os seres humanos que rejeitaram o seu Filho. A morte do seu Filho teve como propósito único salvar a humanidade aprisionada e destinado a uma só sentença, a morte eterna. Isso, claro, se Cristo não tivesse vindo sobre esta terra, nos trazendo esperança da salvação. Então, quando você crê, você passa da morte eterna, para a vida eterna. João capítulo 8, versículos 51 e 52 está escrito, vamos ler. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqueles que estavam ouvindo essa mensagem, não entendendo, tiveram uma reação um pouco estranha, por não entender as coisas espirituais. Versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Jesus não está falando da morte que eles estão entendendo. Eles estão entendendo e vendo só a morte física. Eles estão dizendo, agora conhecemos que tem demônio. Porque tu está dizendo, se guardar a tua palavra, não verá a morte. Mas Abraão, nosso pai, os profetas, todos eles morreram. A morte que eles estão entendendo é a morte de Hebreu 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Mas Jesus não está falando dessa morte. Porque a morte física é consequência do pecado. 3,19 Gênesis, o Senhor falou, do pó foste tirado, e para o pó tornará. É necessário o homem voltar. Nem tanto, nem todos. Mas Jesus está indo mais profundo. 11:25, Evangelho de João está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o Senhor da ressurreição, que ressuscita os mortos que já morreram nele, e aqueles que hão de morrer nele. Porque ele morreu e ressuscitou, trazendo esperança de salvação eterna. Ele venceu a morte, para que todos aqueles que nele crê, ainda que durma, o seu corpo esteve no pó da terra, ressuscitará no ressoar da trombeta. Porque ele venceu para nos dar a maior vitória,
que é viver eternamente num reino de glória incorruptível, onde não haverá mais morte, nem dor e nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, mais sofrimento. Esse é o novo céu preparado para todos os salvos. Todos em todos os lugares que ouviu a palavra de Cristo e permitir ser regenerado. Pois para nós sair da condição por ser humano sem Cristo neste momento, que ainda não foi regenerado, ele permanece na morte. Está vivo fisicamente, mas por conta do pecado, se encontra preso, aprisionado. E os teus pecados te conduz à condenação eterna. Mas se você crê que Cristo morreu e ressuscitou, e invocar o seu santo nome, e buscar pela regeneração que somente pode acontecer na vida do ser humano, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler Evangelho de João 16. Somente Evangelho de João 16, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do pecado, porque não crê em mim. A fé é um dom de Deus. É um fruto, é um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios, versículo 12, versículo 9. E somente o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, pode regenerar o meu interior e o teu interior, nos fazendo imagem e semelhança do seu Filho, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E nós vemos a formação do homem, capítulo 2, versículo 7, de Gênesis. Então somente Deus, não pela nosso próprio querer, isso não é produzido por nós. A regeneração não é produzida por mim, em mim mesmo. E isso não é feito por você, em você mesmo. Mas somente Deus, por intermédio da aceitação do sacrifício do seu Filho Jesus. O seu Espírito tem o poder de transformar o teu interior. Regenerar. Plantar o reino no teu coração. Que é os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para encerrar, vamos ler 3. Evangelho de João, a partir do versículo 3 até o 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. O versículo 5. O versículo 3 está dizendo: se não nascer de novo, não podemos ver, não com a visão física, mas com a visão espiritual. Ver o Cristo, ver a obra no Calvário, ver o novo mundo, o novo céu com os olhos espirituais pela fé. A visão precisa ser aberta. E para isso acontecer, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Da água, arrependimento. Arrependei-vos. E do Espírito é quando o reino de Deus é plantado dentro de nós, através do Espírito de Deus. Somente assim podemos ser regenerados. E quando isso acontece, entendemos Romanos 8, versículo 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 5,17.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas da velha já se passaram, eis que tudo se fez novo. Entrega a tua vida para Jesus e persevere até o fim. Que Deus abençoe grandemente.